anemia falciforme, diabetes, fibrose cística. Bom, o que essas doenças têm em comum? Elas são doenças genéticas hereditárias, transmitidas de pais para filhos de geração em geração por meio de genes. Já imaginaram ir até o genoma humano, remover e substituir as partes dos genes responsáveis por algum tipo de câncer? Isso parece ideia do professor Farnsworth do Futurama, né? Mas foi descoberta das professoras Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. Elas foram agraciadas com o Prêmio Nobel de Química em 2020 por um método de edição do genoma conhecido como o sistema CRISPR. Os cientistas agora podem recortar e mudar tudo o que desejam dentro do código genético, responsável por nossas características e doenças hereditárias e de forma precisa e barata. A revista Nature mostrou que pela primeira vez os cientistas conseguiram modificar genes defeituosos em embriões humanos e evitar uma condição cardíaca hereditária. A pesquisa gerou embriões saudáveis que, sem edição genética, teriam desenvolvido a cardiomiopatia miotrófica. Em outubro de 2016, um time da Universidade de Sichuan inseriu as células modificadas em um paciente com um tipo agressivo de câncer de pulmão. Uma proteína foi desativada com a ajuda de recorte do DNA, justamente a que é usada para a proliferação do câncer. Essas pesquisas trouxeram um debate ético. Até onde podemos mexer na genética dos seres vivos? Até onde o CRISPR é seguro? No ano de 2018, a técnica CRISPR ganhou destaque na mídia quando o cientista chinês He Jiankui, que vinha se dedicando a um projeto ultra secreto nos últimos 2 anos, estava prestes a subir ao palco da cúpula internacional sobre a edição do genoma humano para anunciar seus resultados. E nesse evento, ele anunciou o nascimento de 2 bebês gêmeas geneticamente modificadas, chamadas pelos nomes de Lulu e Nana. Lulu e Nana são gêmeas que nasceram com cópias alteradas do gene denominado CCR5, onde o cientista He Jiankui acredita que as tornam imunes ao HIV, o vírus da AIDS. He explicou ter usado o sistema CRISPR, a técnica criada pelos cientistas Emmanuelle e Jennifer, para editar o genoma de Lulu e Nana. O gene CCR5 é importante para determinar o funcionamento do sistema imunológico. Ele também serve como uma porta de entrada para o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, entrar e infectar células do corpo. Dessa forma, o que a mutação nesse gene faz é fechar essa porta de entrada e tornar as pessoas resistentes ao HIV. Até então parece uma coisa espetacular, algo revolucionário que vai mudar e inovar a ciência humana, e que não causa nenhum malefício. Bom, será mesmo? Com o passar do tempo, o projeto foi desandando e sendo notório que não era algo perfeito e inocente como ele havia anunciado. He Jiankui havia infringido leis, falsificado documentos, enganado os pais dos bebês a respeito dos riscos e não havia feito os testes de segurança adequados. He tinha como objetivo fornecer a esses bebês uma variante do CCR5 que está naturalmente presente em cerca de 1% dos europeus do norte. Os asiáticos orientais tendem a ter um tipo diferente. As pessoas com essa mutação criam um tipo de proteína atrofiada que não chega à superfície. Quando esse grupo excepcional de pessoas é exposto ao HIV, o vírus não consegue se agarrar ao CCR5, consequentemente elas são imunes. Este era o objetivo de He Jiankui, mas infelizmente não funcionou dessa forma. Pois Lulu e Nana carregam genes CCR5 inteiramente novos, e cada bebê tem 2 cópias do gene, uma herdada de cada pai, além de que elas não foram editadas da mesma maneira. Embora acredita-se que os 2 genes CCR5 de Nana possam ter sido distorcidos o suficiente para protegê-la do HIV, a permanência de uma única cópia natural de Lulu significa que é provável que ela ainda seja suscetível ao vírus. Tanto Lulu quanto Nana têm algumas células que foram editadas e algumas que carregam as versões do CCR5 que herdaram de seus pais. Mas quais são os problemas que podem ocasionar em uma pessoa que possui mutação no gene CCR5? Bom, o problema é que o gene CCR5, além de tornar o ser humano vulnerável ao HIV, ele possui um importante papel no cérebro, pois ele auxilia a combater outras infecções como a gripe. E nas gêmeas Lulu e Nana, o que poderia ter causado? Como os genomas editados podem afetar a vida dessas crianças, que hoje devem estar com cerca de 4 anos? Para as gêmeas Lulu e Nana, as implicações da mutação ainda são incertas. Em entrevista a Ray Galado, o neurobiólogo da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Alcino J. Silva, disse que a edição do CCR5 provavelmente afetou o cérebro das gêmeas. A interpretação mais simples é que essas mutações provavelmente terão um impacto na função cognitiva dos bebês, disse Silva. Ele também cita que o efeito sobre o cérebro das meninas é impossível de prever e é por isso que a edição do DNA em humanos não deve ser feita. He Jiankui, de 35 anos, foi condenado em 2019 a 3 anos de prisão e ao pagamento de multa de 3 milhões de yuanes, equivalente a 1,73 milhões de reais. De fato, o CRISPR é a grande esperança da medicina atualmente, mas ainda é preciso entender como o sistema atua dentro do nosso organismo e quais as consequências de editar nosso genoma, para nós e para as futuras gerações.